Os 2 primeiros anos ali da primeira menstruação, você ainda não consegue ter um estímulo cerebral, hormonal, né, André? Você que também é endócrino, sabe tudo disso. Que então é bem normal que tenha esses ciclos irregulares. E a gente sabe que temos vários métodos contraceptivos. Sabemos que para adolescente, hoje em dia, nós podemos usar todos, né? Podemos usar DIU, né? A gente tem que pensar que a gente tem que ter qualidade de vida, né? Poxa vida, e quantas mulheres elas chegam assim, elas falam, meu Deus, eu não consigo mais ter relação sexual porque a minha vagina tá seca. E ela tá seca porque eu não tenho mais hormônio, eu não tenho mais estrogênio, eu tô na menopausa. E às vezes quando tem que fazer uma cirurgia mais radical, às vezes já consegue colocar uma prótese, né? Porque isso pra mulher também, né? Eu acho que talvez a questão da mama, porque a mama define a mulher, né? Então isso que também é complicado quando tem um câncer, que tem que tirar uma mama, tem que fazer uma mastectomia, né? Pensa, para uma mulher se olhar, né? Sim, é complicado. Sim. Está começando mais um Medicina em Evidência, podcast de entrevistas médicas com especialistas que têm como princípio a prática baseada em evidências. O tema de hoje, tema super relevante, em alusão aí ao Outubro Rosa, saúde da mulher. Como mais de 51% da população brasileira é composta de mulheres, a gente está falando para a maioria da nossa população e dentro do Outubro Rosa isso se torna ainda mais evidente, mais em voga falar de saúde da mulher. A gente optou em fazer um episódio que trate da mulher desde a menarca, desde o início ali das menstruações até a menopausa, então da adolescência à menopausa, passar um pouquinho aí por todas as fases da mulher. E para esse episódio eu trouxe uma convidada, uma colega, a doutora Carolina Pereira de Andrade. Ela é médica, ginecologista e obstetra há cerca de 15 anos, atua na Unidade da Mulher e da Criança, na cidade de Campo Largo, também em consultório. Carol, prazer tê-la aqui comigo, né? Aceitar o convite, aceitar esse bate-papo, né? Que eu sei que a gente se cruza, se conhece há bastante tempo, compartilha aí de pacientes em comum. Então, é um prazer aí estar te trazendo aqui para a gente conversar e, assim, enriquecer aí um pouco sobre vários aspectos aí da saúde da mulher. Olá, tudo bem? Né? Oi a todos. Para mim é um imenso prazer fazer parte, né? A gente sabe de toda essa importância, realmente a maioria da população, né, são mulheres, né? E a gente fala em saúde da mulher, a gente vem para o Outubro Rosa como uma lembrança, né? Mas sempre pensando num cuidado geral, né? E todas as fases que a gente tem que cuidar, e cada fase com um cuidado especial. Né? Que legal. Eu acho que essa realmente é a ideia nossa aqui, é trazer esse tema aí, né? Isso. Entender que a mulher tem várias fases na vida. Isso, Tem vários ciclos, né? Sim. E vamos falar um pouquinho de cada um deles. Isso. E assim, para começar, para a gente iniciar, vamos iniciar por onde a mulher começa a ser mulher, né? A mulher menstruou pela primeira vez, a puberdade. Isso, O que tu enxerga como normal nesse período? Tem aquele período ali que vai se desenvolver, ali dos 8 aos 13 anos, a puberdade, né? Mas o que é normal e quando que a mulher, então, deve se preocupar e procurar a primeira vez o ginecologista? Então, isso acontece muito com as mães vêm ao consultório com a gente e perguntam, mas quando que eu trago a minha filha, né? Então, assim, minha filha ainda não menstruou, preciso trazer, né? Então, assim, o que é interessante? Hoje em dia, a gente tem muitos... A gente acaba que a gente quer ficar mais de olho e sempre descobrir se tem alguma coisa que esteja alterada, né? Então, o que a gente orienta? Que a menacme, né? E a menarca, que é a primeira menstruação da menina, então ela é bem variável, né? Então, que nem você falou, a média de 10, 9, até uns 13 anos, mais ou menos, né? E o que a gente sabe é que depende muito do biotipo da menina, questão genética, né? Isso também, às vezes as mães têm uma menarca mais tarde, uma primeira menstruação, então às vezes conforme a genética a menina também vai ter isso. E a orientação o que é? Que às vezes a gente até recomenda, traga no ginecologista para a gente conversar, porque às vezes a menina quer
orientação. Ai, mas como que eu vou usar um absorvente? Como que eu vou, né? O que vai acontecer? E se eu tiver uma cólica? Se eu estiver na escola, como que vai ser, né? Então, são várias dúvidas. Apesar de hoje em dia ter essa questão da internet, né, da mídia social, que elas são super antenadas, elas sabem muito sobre isso, sempre tem uma dúvida ou outra. Então, assim, o que a gente fala? Menstruou, é legal levar no ginecologista, né? A gente vai orientar, até porque não há necessidade da menina menstruar todo mês após a primeira menstruação, né? A gente fala muito que é que nem quando a mulher está entrando na menopausa. Então, tem mês que ela vai menstruar, tem mês que ela não vai, ela pode ter um sangramento discreto e ficar meses sem menstruar. Então, isso tudo é normal. A gente considera que os 2 primeiros anos ali da primeira menstruação, você ainda não consegue ter um estímulo cerebral, hormonal, né, André? Você que também é endócrino, sabe tudo disso. Que, então, é bem normal que tenha esses ciclos irregulares. Então, isso é o primeiro ponto, que às vezes elas chegam muito preocupadas. Meu Deus, eu menstruei 1 vez, 2 vezes e agora faz 4, 5 meses que não menstruo, né? Mas assim, tá assintomática, tá tudo bem, né? Então não há necessidade de você fazer nada além disso. A gente comenta, não precisa nem fazer exame, nada. Por quê? Porque tá bem, exame físico normal, não tem queixa nenhuma, né? Então isso é importante que a gente sempre frise, porque isso assim assusta muito as mulheres, né? Essa questão de não menstruar de forma regular. Sim, e a gente sabe, né? Classicamente a menstruação ela é um ciclo. O normal desse ciclo é durar ali de 24 a 38 dias. Tem uma média ali clássica. Mas isso quando o eixo está maduro. E a mulher, quando menstrua a primeira vez, ela está no início. Às vezes foi um escape. Daí aquele eixo vai amadurecendo e leva, como tu falou, 2 anos. A endócrina entende assim, né? Também. Então assim, o que a gente faz? A gente acalma a mãe, né, a adolescente, né, orienta até para essas questões de alteração de tudo que vem a menstruação junto, a questão hormonal, alteração de humor, né? Então tudo isso que a gente conversa bastante, assim. Eu acho legal já, né? Teve uma primeira menstruação ou tá tendo aí sinais puberais evidentes, mudanças às vezes num comportamento, já levar para uma conversa, porque é como tu falou, às vezes por mais que a informação tá aí disseminada, mas não tá filtrada, tem dúvidas que às vezes a menina, a adolescente tem dúvida, mas não vai querer trazer para a mãe. Então, eu acho que é interessante, né? Muitas mães, às vezes, já deixam a menina entrar sozinha no consultório, né? Até entram, conversam, tá? Agora você fica sozinha com a médica, né? Tire tuas dúvidas e tal. Até porque, né, André, é importante a questão da contracepção, né? Daí a gente já entra numa outra fase. Mas é a próxima. Né? Porque, tudo bem, menstruei, né? Mas muitas vezes, uma menina de 13, 14 anos já tá namorando. Às vezes já começou sua vida sexual, né? Então, tudo isso já é importante da gente conversar, da gente explicar, né? E o que entra, assim, porque, como eu te disse, já seria o nosso próximo passo aqui, entrar na parte da vida sexual. Isso. Né? E aí entra os DSTs também, que a gente pode tocar sobre algum assunto. DSTs, a vacina. Então, o que entra nesse cuidado da menina que tá ali na puberdade, tá numa fase inicial, adolescente, às vezes adulto jovem, começando uma vida sexual? Então, o importante também nessa primeira consulta é a questão que nem você falou das vacinas, né? Então, como a gente sabe que tem uma vacina do HPV, né? Que é uma proteção contra o vírus HPV, que é uma doença sexualmente transmissível e que causa câncer de colo de útero e condilomas. Então, isso é importante, porque a menina, no calendário vacinal, então até 14 anos, já está com as vacinas do HPV pronto. Então, isso é uma coisa que a gente sempre conversa com a mãe. Tá com as vacinas em dia, principalmente HPV, né? E agora a gente sabe que os meninos também entram no calendário de 11 a 14, né? E que o SUS fornece a vacina gratuitamente, as 2 doses, né? E é a mesma vacina do setor privado. Então, isso a gente né, incentiva bastante da importância dessa vacina. Muitas mães acham que se eu fizer a vacina, eu estou estimulando a minha filha a começar a ter vida sexual, né? Então, eles perguntam muito. Não é bem assim, né? Porque a gente sabe da importância de fazer a vacina antes de começar a ter vida sexual como uma proteção. E aquela produção dos anticorpos que, nessa idade, é muito maior do que depois do pessoal mais velho, né? Então, isso é importante.
Então, o que a gente faz? A gente conversa muito com as meninas a respeito dessa questão da contracepção. Muitas vêm, às vezes, com uma queixa de muito sangramento menstrual, muita cólica, porque, às vezes, elas já estão com um namoradinho, sabe? Mas elas ainda, né, não conseguem falar para os pais que já estão pensando em ter uma vida sexual, né? Algumas mães já não. Já vêm com elas assim, olha, vamos começar com contraceptivo, porque eu sei que a minha filha tá com um namorado e daqui a pouco vai começar a ter relação sexual, né? Então, você já vê o perfil. Outras mães já acham que se der um contraceptivo, eu estou estimulando a ter relação sexual, né? E é muito interessante que algumas mães, por exemplo, querem que comece a dar um contraceptivo, mas assim, não, mas eu que vou controlar. Então, é interessante isso. Uma quer que faça uma injeção por mês. Não, porque daí eu tenho certeza que ela está fazendo, né? Porque isso também é uma outra questão do tipo de contraceptivo que você vai dar. Porque é um adolescente. Ela vai lembrar, por exemplo, de tomar um comprimido todo dia, uma pílula, né? Que nem a gente conversa com elas. Vai posar na casa de uma amiga, vai viajar. Você vai lembrar de levar teu contraceptivo, né? Então, tudo isso é bem interessante. E a gente sabe que temos vários métodos contraceptivos. Sabemos que para adolescente, hoje em dia, nós podemos usar todos, né? Podemos usar DIU, né? A Sociedade de Pediatria indica o uso dos LARCs, os métodos de longa duração, entre eles está o DIU, né? Sim. Então, que a gente tem, até que tem o DIU hormonal, menorzinho, que já foi lançado para as adolescentes. Então, além do implante subdérmico que vai embaixo da pele, então a gente tem uma opção muito grande de contraceptivos, né? Então, isso também é interessante. E o contraceptivo, ele foi um marco, né? Até na liberdade da mulher. Sim, então, assim, é uma medicação, é algo que realmente fez toda a diferença e trata doenças também, né? Trata disfunções, trata dor, trata TPM. Então, sim, é bem isso. Então, o que acontece? Muitas vezes, nessa idade, a gente começa com contraceptivo para um tratamento. Sim. Para uma dismenorreia, para uma cólica importante, né, André? Para um sangramento irregular. Tem meninas que, às vezes, começam a menstruar e tem aqueles fluxos intensos, né? Judiação, que não consegue, às vezes vai para a escola, tem que ligar para a mãe, porque o fluxo menstrual veio, passou pela roupa e tá toda suja a judiação. Sim. Sabe? Então, então, é bem isso. É um marco, né? O contraceptivo, a pílula, que foi, né, o primeiro... Que do primeiro não, já tinha o DIU de cobre, mas é um marco nessa questão de controle de sangramento, de sintomas, de tratamento de patologias, né? Então, é importantíssimo. E sempre frisando também a questão das DSTs, né? Perfeito. Então, a gente sabe que só temos a vacina para o HPV, mas que temos que proteger das outras DSTs, né? Então, a gente fala muito em palestra, em escola também, da importância da camisinha, do condom masculino, né? Então, isso é legal também, porque a gente conversa com elas. Apesar que os adolescentes, hoje em dia, eles já têm na escola, né? Na aula de ciências, eles já têm, já conversam. E que nem a gente falou, já tem a internet. Mas adolescente é adolescente, né? E a gente acha que as coisas nunca vão acontecer com a gente. Então, acho que isso é bem importante, assim. E hoje em dia, a gente vê que as mães estão bem preocupadas, assim. E sempre já vão levar, já vão perguntar, já querem uma orientação melhor para a filha. Muitas foram mães adolescentes, não querem que a filha passe por isso. Também isso é um outro foco. Bem interessante, sabe? Eu acho que o contraceptivo, ele é uma medicação aí que atua em mecanismo, como a gente comentou, de doenças, né? Na contracepção, no controle de natalidade. Mas, assim, tem que ser abordado. Sim. Né? E é nessa fase que começa. Né? Não é toda menina que vai precisar. Os tipos são diferentes. Tu vai ter perfis de pessoas que vão se adaptar com um ou com o outro. Sim. Mas às vezes é bem isso. Às vezes tem uma menina que tem muita acne, pele muito oleosa. Então, você precisa usar um contraceptivo que vai melhorar a pele. Né? Porque muitas vezes, coitada, se ela não tratar, ela vai ficar com a pele toda manchada, toda marcada. Então, tem o benefício, né? Mas é que nem você falou, a gente tem que individualizar cada caso. Perfeito. Né? Tem umas que têm indicação, tem outras que não. Né? E acho que isso sempre é importante na área médica, né? A gente avaliar cada caso. E eu acho legal assim, né? A menina menstruou, ela começou a ter os ciclos, ela vai tomar contato com isso, com uma irregularidade. Então, é uma fase que o contraceptivo passa a ter uma importância legal. Sim.
Além disso, a gente vê hoje também, nessa fase, também surgindo uma ou outra, uma doença, uma disfunção, um ovário policístico, questões que também estão ligadas a um amadurecimento ou não tão bem amadurecido eixo hormonal feminino, mas que também vai estar numa fase ali de puberdade, de adolescência, de adulta jovem. Dali, passou essa fase, a gente vem para adulta mesmo, né? E aí vem um tema assim que realmente chama muito a atenção, que é hoje o papel da mulher aí na sociedade. Né? A gente tem a mulher hoje como mãe, ela tem o projeto de ser mãe, ela tem projeto de família, ela tem um projeto de profissional. Né? Ela tem afazeres dentro de casa, ela tem que ser esposa, ela quer se cuidar, ela quer, né, manter a vida sexual e com o marido legal. Então, ou eventualmente uma mulher que tem, né, que não tem uma família ou que seja solteira, opção, mas quer ter uma vida, né, quer ter o gosto de se cuidar. Sim. E a mulher passa a ter uma carga de estresse e de demandas que é até maior que o homem. Eu estava vendo, a mulher trabalha em média 3 horas a mais que o homem por dia, se contando a jornada dupla ou tripla que tem. Veja. Como que hoje a ginecologia, e mesmo tu no consultório, vê essa mulher ali com todas essas demandas, assim, o que para a ginecologia é importante cuidar, abordar, né, com a mulher aí na fase adulta? Então, é interessante, né? Porque que a gente comenta muito com as mulheres, bem isso, que hoje em dia, meu Deus, a mulher tem tantos afazeres, né? Então, além de você, muitas são mães, então tem os filhos, tem os maridos, tem os parceiros, tem a sua profissão, né? Daí elas ainda têm que fazer atividade física, elas têm que comer bem, elas têm que estar bonita. Não é fácil, né? É muito difícil. Então, é isso que a gente comenta muito. Então, o que a gente vê na questão da ginecologia? Algumas coisas que a gente pode tentar melhorar, né? Essa passagem da mulher nessa fase, que a gente sabe que a fase é uma fase longa, né? O que a gente pensa? Hoje em dia, a gente acaba dando mais importância à questão profissional, muitas mulheres, e estão deixando para ter filho mais tarde. Então, aí vem uma questão importante. Então, primeiro assim, a gente sempre pensa que a gente pode ter filho, né? Então, essa é uma questão que todo mundo, ninguém pensa que não vai ter. Então, você vai usar o contraceptivo quando você for ter vida sexual, né? Então, o que a gente vê? Então, as mulheres vão deixando para mais tarde a questão da maternidade. Então, aí surge um problema. Porque, às vezes, quando elas desejam ter filho, daí a gente já começa a ter aquela questão da falência ovariana, né? Porque uma coisa importante da gente frisar é que nós, mulheres, nós nascemos com quantidade nossa de folículos, né? E já na infância, a gente já perde uma grande parte. Então, a gente está ficando mais velha, a gente vai perdendo folículos. E são os folículos que são os nossos óvulos, que são os nossos gametas, né? Então, isso eu acho importante que quando a gente tem 35 anos, os nossos folículos têm 35 anos, os homens não, né? Os espermatozoides dos homens todo mês são renovados. Então, aí a gente vê a primeira questão. Às vezes, uma dificuldade para uma gravidez, né? Tanto que a própria Sociedade de Reprodução Humana, hoje em dia, eles orientam que se com 32 anos as mulheres ainda pensam em demorar para engravidar, a orientação é congelar óvulo. Já está assim. Olha. Já é assim, né? Por quê? Pensando que num futuro, não que se você não vai tentar ter uma gravidez de uma forma natural, você vai tentar. Mas você está pensando que talvez com 40 anos o teu folículo já não esteja de uma qualidade boa, né? Às vezes muitas mulheres começam a ter abortamento de repetição, não engravidam, e às vezes é por questão de um folículo que já está envelhecido, infelizmente. Então, essa é a orientação da Sociedade de Reprodução Humana. Então, quer dizer, além de tudo, a gente tem que pensar nisso também, né? Ah, mas eu vou ter filho, mas será que eu vou conseguir engravidar? Então, os pacientes chegam com 33 anos, e agora? O que eu faço? Né? Ah, agora que eu estou terminando uma pós, agora que eu estou pensando em fazer outra faculdade, né? Ou comecei a namorar agora, estou num relacionamento recente, né? Então, são muitas dúvidas, é complicado, porque, querendo ou não,
a gente vive assim contra o relógio, né? Principalmente as mulheres. Sim. Os homens vão poder ser pai com 60, 70 anos. Nós não, né? Então, essa é uma questão que eu acho que é bem importante. É uma fase que você se dedica muito à profissão, né? Então, daí vem essa questão até de uma contracepção, às vezes, de mais longa duração, como os implantes, os DIUs, né? Você também pensa que você quer o menor risco de efeitos colaterais, né? Então, hoje em dia, a gente tem medicamentos com dosagens hormonais mais baixas, então isso também é interessante para as mulheres. Algumas já têm algum problema de saúde, né, André? Alguma patologia, hipertensão, diabetes. Então, são tudo situações que a gente tem que levar em conta, né? Para ver qual contraceptivo vamos usar, o que você quer, o que está te incomodando. Daí vem a questão que, às vezes, alguns contraceptivos diminuem a libido, diminuem o desejo sexual, e ela tem que estar pronta para ter relação sexual com o seu parceiro, né? Além de tudo, além das 3 horas a mais, né, André? Ela tem que estar pronta, né? Então, tem tudo isso também. Porque daí você se estressa com o trabalho, é filho, é tarefa de casa, é as crianças que têm que fazer dever de casa, é você que tem que cuidar da casa e por aí vai. Então, isso tudo também a gente tem que levar muito em consideração hoje em dia. Né? Que eu digo que a mulher moderna é diferente. Às vezes a gente comenta assim, mulher moderna não tem nenhuma possibilidade de ficar curtindo uma cólica menstrual em casa. Eu hoje estou menstruada, estou com cólica, não vou trabalhar. Não tem como, né? Então, por isso que a gente tem essas opções hoje em dia, com esses métodos modernos, e que faz com que a mulher tenha menos efeito colateral, sofra menos com o período menstrual, e que possa se dedicar mais à sua vida, à sua profissão, à sua família, né? De uma maneira geral. Então, acho que isso é importante, que é uma fase que a gente tem que pensar em tudo isso. E ter, né, óbvio, a mulher, classicamente, ela já tem, assim, a sua médica de confiança. Sim. A mulher, ela já é mais cuidadosa nisso, tradicionalmente. Então, normalmente, isso já é sim, parte, né? Ela já faz parte de você uma vez por ano no ginecologista, né? Fazer lá um preventivo que seja, faz um preventivo, né? Vai tirar algumas dúvidas, né? Então, isso é uma coisa que a mulher já é mais, assim, mais cuidadosa, que nem você falou. Isso sim. Né? E às vezes elas querem até... mas meu marido tá sentindo isso e aquilo, você pode me ajudar? Sim. Né? Então, às vezes a gente acaba até tentando ajudar nesse sentido, né? Mas realmente, com as consultas, né, anuais, e quando tem algum outro desconforto, né? Então, isso é importante mesmo, né? E a gente vê, assim, às vezes mais, seja lá, dificuldade para engravidar ou mesmo uma infertilidade, que tem muito a ver com isso que tu trouxe, assim, de uma mulher que está engravidando mais tarde, um folículo mais envelhecido, um estresse, uma carga que também impacta tanto no desejo sexual como na reprodução mesmo, né? Na produção ali de um eixo hormonal mais equilibrado. Né? O uso, às vezes, de um anticoncepcional por um tempo mais prolongado demora, às vezes, um pouco mais para o eixo retomar, né? Então, tem fatores aí que eu acho que vão impactar. Então, ter alguém que acompanhe, que esteja antenado com isso também, antecipe, né, um problema aí ou uma eventual dificuldade futura. Porque é um sofrimento. A gente vê, assim, uma mulher, quando ela deseja engravidar, ela quer estar grávida, na verdade. Sim. Ainda mais no imediatismo de hoje. Não tem mais essa ideia hoje em dia, né? Primeiro você não quer. Né? De repente você quer. Isso. Né? Então é interessante mesmo, porque a gente recebe pacientes bem assim, não, mas não dá pra eu fazer lá com os 25 anos. Eu queria fazer uma laqueadura já, porque eu sei que eu não quero ter filho. Mas de repente, né? Dali uns 10 anos, com 35, ela achou o amor da vida dela, ela tá feliz, e daí ela... Quantas pacientes voltam? Nossa, eu achei que eu não ia querer ter filho, mas agora eu quero. Veja. Né? Então, porque o que acontece? É que nem a gente comentou, é questão que naquela fase da vida dela, ela nem olhava pra criança. Né, André? Mas depois ela vai ficando mais velha, vai ficando mais madura e começa, opa, é bonitinho esse bebê, né? Daí começam os amigos a terem. Então, vai mudando. Não digo que tenha que ter filho, não, porque hoje em dia a gente sabe que tem casais que optam por não ter filhos, né? E a gente respeita e a gente entende. Porque a gente sabe também que não é fácil. Nós que somos pais, né? Sim. A gente sabe que filho é muito bom, mas que dá trabalho. E hoje em dia o pessoal às vezes mora longe, não tem ninguém da família por perto para que possa auxiliar e tal. Então tem tudo isso, mas eu acho que é bem isso.
É a conversa, é tirar as dúvidas. E aí vem essa questão nessa fase desses métodos reversíveis mesmo, né? Por isso que hoje em dia a gente não opta por uma laqueadura direto. Mesmo casais que já têm um filho, 2, né? Tá cada vez a gente fazendo menos. Porque é bem isso, a gente não sabe dali a alguns anos, né? E, poxa, se a gente tem métodos bons, que são reversíveis e que são seguros, para que não usar esses, né? E usar um que vai ser irreversível, né? Então, isso é interessante também. É uma fase que a gente conversa bastante a respeito disso também com as mulheres. E algumas já têm algumas doenças, algumas patologias, né? Que podem causar uma infertilidade também, né? Que nem a gente fala, poxa, tem a questão do folículo mais velho? Tem. Mas, às vezes, tem mulheres que têm problemas como uma endometriose, né? Bem comum, né? Bem comum hoje em dia. Hoje em dia, a gente já vê adolescentes, às vezes, né? Com endometriose, com início. Então, é importante também a gente avaliar, a gente conversar, examinar, para fazer esse diagnóstico cada vez mais precoce. Uma coisa que que eu tenho conversado com colegas aqui também, já em outros episódios, a gente tem sido bem unânime, assim, não negligenciar, não desvalorizar uma queixa. Porque parece que assim, ter uma dor é normal, ter uma cólica é normal. Às vezes não, às vezes aquela cólica é uma cólica de uma endometriose, ou eventualmente até uma cólica de um ciclo menstrual que tem uma oscilação maior e que aquilo traz um prejuízo na qualidade de vida. Então, ter alguém para trocar uma ideia, né, que confie e tal, e poder assim abordar aquela queixa. Pode não ser nada, pode ser simples, mas pode ter algo tratável, né? E hoje tem muito recurso para isso. Muito recurso, eu também acho. Acho que é bem isso, é não negligenciar as queixas, né? É dar importância pro teu paciente, se ele está se queixando, né? Fazer o que você pode, investigar. Isso. Na maior parte das vezes, não é nada, mas a gente tem que sempre valorizar e tentar fazer o melhor possível para fazer um tratamento adequado, para evitar, por exemplo, uma endometriose inicial. Então vamos tratar. Sim. Vamos evitar que ela aumente, né? Ou que te prejudique, que você precise ir para uma cirurgia invasiva, né? A gente sabe que a endometriose pode acometer outros órgãos, né? Fora do útero, e é bexiga, e é intestino, né? Até pulmão, pleura. Então, assim, né? Meu Deus, hoje em dia tem muitos casos. Então, acho que isso que é importante mesmo, sabe? É sempre valorizar as queixas. E seguindo, obviamente, na mulher hoje, então a gente estava falando de maternidade mais tardia, 35, 40 anos, quando a mulher já está quase entrando em falência ovariana. A gente vê hoje, a partir dos 40 anos, obviamente, a partir dos 45, muito mais habitual, mas até mesmo a partir dos 40 já começa ali um ovário a ficar mais difícil. Mais devagarzinho. Mais devagar. E com isso vem uma fase que daí é a fase, talvez, da vida da mulher que mais traz impacto, que é todo o climatério. Isso aí. Né? O climatério é uma fase assim, é uma fase que impacta, eu pelo menos no consultório de endócrino vejo muito, né? Então eu vejo o impacto que aquilo traz, né? Às vezes até uma revolta, assim, a mulher, mas por que eu tô entrando? Por que precisa ter isso? E é uma fase natural, né? E se a gente pensar, André, vai ser a fase que a mulher vai mais viver mais tempo. Sim. Porque o que a gente fala? Por exemplo, assim, o que eu digo? Hoje em dia, gente, as mulheres de 50 anos não são mais as vovós de antigamente, né? Quando a gente era pequena, você lembra da tua avó tinha 50 anos e ela era a vovó. Ela era toda de cabelinho branco, de vestidinho ali. Não, olhem as mulheres de 50 anos hoje. Elas estão super bem, né? Então, é uma fase que os filhos cresceram na maior parte das vezes, né? Então, ela tá bem na profissão, né? Ela é independente. Então, o que é? É uma fase que ela quer aproveitar o marido, aproveitar o parceiro, sair, se divertir. Só que daí ela começa a ter essas oscilações hormonais, né? Então, ela começa a perceber que a libido já não é mais a menos. Poxa, mas justo agora que os filhos já não estão mais em casa, que eu posso sair sozinha com meu marido, né? Então começa... Isso é muito importante. Questão de peso, né? Você que é endócrino. Peso. Começa a diminuir o metabolismo. Muito. Né?
Muito, né, André? Muito. Isso a gente vê muito. Meu Deus do céu, isso elas sempre se queixam, né? E daí são os sintomas vasomotores. E é o calorão. E é você acordar de madrugada com calor, né? Então, o emocional. Emocional, irritação, insônia, dores articulares, né? Pele seca, ruga. Isso. Então, qual mulher que quer isso? Né? Então, a gente está participando muito e hoje está muito em discussões essa questão realmente da terapia hormonal, né, André? Salvo raras exceções, né? Sim. Que a gente não pode usar, né? Que seja um câncer de mama, né? Alguma alteração hepática que não possa, histórico de trombose, né? A gente tem que oferecer para as pacientes. E é engraçado, porque às vezes elas vêm com a gente, e eu vou te falar o seguinte, que mais de 90% das mulheres são ginecologistas hoje em dia. Das ginecos são mulheres. Então elas vão, às vezes, em algum médico, um ginecologista mais antigo, mais velho, daí ele assim, olha, doutora, mas eu cheguei lá, eu falei que eu tô sofrendo. Ele assim, não, mas já passa. Ele diz, mas eu não quero ela ver assim, né? Porque eu quero tá bem, sabe? Então, isso é uma coisa. E é que nem você falou, não negligenciar as queixas. Sim. Né? Então, acho que isso é muito importante. E a gente, como médico, e eu como médica, você começa a ir passando nas fases. E você vai pensando assim, meu Deus do céu, espero que eu possa fazer uma terapia hormonal quando eu precisar. Sim. Porque a gente sabe o impacto que é. Sim. A falta de hormônio, né? E está se discutindo muito, né, André? Sim, muito. Hoje em dia, a discussão é a questão da terapia hormonal. E como a gente vai tendo outras vias, né, de opções, e com medicação cada vez com doses mais baixas, né? Então, eu acho que isso, assim, é o nosso futuro. E assim, dentro disso, a gente sabe, como tu trouxe, tem as contraindicações. A gente não pode ficar refém absoluto de, tem uma história lá longe de alguém que teve uma suspeita de um câncer e não quer usar. Não é assim. Mas tem que ter cuidado. Sim. Uma tabagista. Sim. Uma mulher com endometriose. É contraindicação? Não, mas aquela mulher que já teve cirurgia, que já sofreu mais, talvez nessa tu evite. Tem alternativas até que às vezes não são hormônio para tratar, dependendo do sintoma que é primordial ali, né? Então, tu vai ter, pegou mais o peso, vamos tentar trabalhar no peso aqui com alguma coisa. Não, pegou mais, tô mais no calorão, no fogacho, no sintoma vasomotor. Não posso usar uma terapia hormonal? Tem alternativa. Não, o meu negócio é a libido. A gente pode pensar num trabalho mais de libido. É o conjunto da obra, então vamos trabalhar no conjunto da obra. Mas eu acho que a mulher hoje, ela precisa, até por isso que a gente falou, ela está chegando, às vezes, no ápice da vida dela, com os filhos criados, crescidos, trazendo alegria, o casamento bem, ou que não seja o casamento, mas enfim, ou tá às com uma vezes vida... tem muitas pacientes que estão divorciadas, viúvas dessa idade. Também. Então, com uma outra perspectiva de vida, isso, né? Então muito tem comum. tudo isso, né? Tá isso bem profissionalmente, quer estar disposta, quer viajar, quer curtir, tá no momento de colher mais do que plantar, e aí vem uma fase que a gente tem que entender como uma fase natural da vida da mulher, é uma fase que toda mulher que chega lá vai passar, cedo ou tarde, algumas mais cedo, outras vão demorar um pouco mais, mas quer dizer que então menopausa é natural, então tem que deixar passar? Depende. Né? Tem muita alternativa, tem muita opção. É isso que a gente diz, o que está te incomodando, né? Eu acho que isso é importante. O que te incomoda, né? Você quer fazer uma terapia hormonal, você não tem contraindicação, desde que daí faça o segmento correto, né? Sim, com Mas certeza, é que nem você disse, os riscos existem, isso a gente fala para as pacientes. Isso existe em tudo, Sim. né, André? Sim. Aonde você anda na rua, você está correndo um risco, né? Isso que eu digo para as pacientes. Claro que a gente vai avaliar, que tem situações que são contraindicações absolutas, né? Agora, a gente tem que pensar que a gente tem que ter qualidade de vida, né? Poxa vida, e quantas mulheres elas chegam assim, elas falam, meu Deus, eu não consigo mais ter relação sexual porque a minha vagina tá seca. E ela tá seca porque eu não tenho mais hormônio, eu não tenho mais estrogênio, eu tô na menopausa. Sim. Né? Então, poxa vida, você às vezes consegue ajudar ela nesse sentido. Às vezes é um hormônio vaginal que você precisa usar. Sim. Ou alguma outra opção. Individualizar, o caso, né? Mas eu acho que isso é importante.
É valorizar, é conversar, é explicar, sentar com o paciente. Acho que isso é muito importante, né, André? Conversar. Olha, podemos fazer isso, isso e aquilo. Os riscos são tais, né? Você quer, você topa, né? Eu acho que isso é muito importante na medicina de hoje. Tem que dar alternativa e tem opção. Tem. Eu tenho uma frase que eu lembro que é muito boa, assim, né? E entra muito nessa questão de risco que a gente falou. Um dos riscos que se fala, o risco de câncer de mama. Eu falo para os pacientes, risco de câncer de mama para mulher que faz reposição hormonal existe? Existe. E para quem não faz, existe também. Sim. O risco é da mulher. É da mulher. Agora, existem mulheres de alto risco. Essa mulher, se eu colocar o hormônio não é que ele vai gerar um câncer nela, mas ele alimenta. Então, naquela mulher que já tem uma predisposição, tudo bem, vamos evitar, vamos tentar uma alternativa, mas tem opção. E olha, tem muita mulher que sofre sem poder tratar. Sim. Ou podendo tratar, mas com algum mito, com alguma crença, às vezes errada ou não científica, né? De que... Mas não sei se você tem percebido, mas eu já reparei que está melhorando essa questão da reposição hormonal. Quando eu terminei minha residência, foi na época daquele estudo do WHI lá. Que né? Terapia hormonal causa câncer de mama. Que era, né? Que a gente sabe que não foi bem assim e tal. Hoje, naquela época, elas não queriam. 10 anos atrás, eram poucas as mulheres que a gente fazia terapia hormonal. Hoje, é a grande maioria. Né? E uma coisa importante que eu acho da gente falar é até a questão óssea, né, André? Mas era Puxa vida, isso daí, né? Poxa vida, a gente vê... Não só óssea, né? Osteomuscular. Osteomuscular. Porque existe né? A questão do músculo também, né? Que daí você mas até... óssea, sim, né? Até como a osteoporose, a osteopenia. Né? Meu Deus do céu, como a gente vê como evolui, né? Na fase da menopausa. E uma coisa que eu vejo muito comum, a mulher entra nessa discussão de reposição hormonal, mas, vou usar e vou engordar. Não, o risco de engordar é da menopausa, é da deficiência hormonal. Não que a gente vai usar isso como um tratamento para emagrecer, porque também não é essa a lógica. Mas os estudos mostram, inclusive, que mulher que repõe lá, principalmente quando é possível repor, às vezes, um estrogênio isolado, a progesterona ainda tem um pouco mais do inchaço, mas mesmo na reposição combinada, ainda é melhor todos os parâmetros de peso, de composição corporal, de percentual de gordura. Então, condição corporal melhor. Agora, é lógico que dentro disso tem muita coisa errada também. A gente vê muita gente fazendo umas barbeiragens aí, e aí o risco fica, né, Sim, eu sempre evidente. digo que a gente tem que fazer com base na ciência e com ética, né, André? Eu também acho. Terapia hormonal, ela é ótima quando bem indicada, quando feita de uma maneira correta. Sim, né? Perfeito. E essa questão do peso é que nem você falou. Porque é que nem a questão do contraceptivo. Todo mundo acha que vai aumentar peso, né? Sim. E não é bem assim, né? E outra coisa que eu digo muito bem para elas, às vezes elas estão, por exemplo, usando um DIU de cobre. Eu falo, você já reparou como tem épocas no mês que você vai se sentir mais inchado? Eu falei, porque não é o contraceptivo. Você veja, o DIU de cobre não tem nada de hormônio, né? É a tua produção hormonal, é o teu ovário. É porque mulher não adianta, né, André? Mulher tem fases que tem retenção de líquido. Sim. É isso que eu digo para elas, não adianta, gente. E umas mais do que outras. Sim, né? normal também. Às vezes é questão genética, às vezes é estilo de vida, alimentação, né? Tudo isso interfere, né? Então, acho que isso é importante. Só que é sempre assim, a gente sempre gosta de culpar alguém, né? O André, que é endócrino, sabe. Sei bem. Eu não como, mas eu ganho peso, né? Então, salvo raras exceções de algumas patologias, na maior parte das vezes a gente tem que olhar e ver o que a gente está fazendo de errado. E eu digo assim, a mulher ela tem que entender que a partir dos 25, 30 anos, ela começa a decrescer, metabolismo, massa magra. Então, para ela se manter, principalmente na menopausa, para ela manter o que ela tem que fazer mais. Isso. Ela tem que ser mais caprichosa na alimentação, ou fazer mais exercício, mais quantidade, mais volume. Ela vai ter que compensar, porque naturalmente ela vai tender a ganhar peso, a mudar o corpo, mudar. E isso, infelizmente, não tem... Assim, existem remédios que podem auxiliar em uma determinada situação ou outra, mas é da natureza da mulher. O homem também mas é que na mulher isso impacta mais. Impacta mais. E a mulher, às vezes, é um pouco mais vaidosa, também, né? Também. Então tem tudo isso também, né?
A sociedade exige mais da mulher. A sociedade exige, é bem verdade, isso é verdade. Então, eu também concordo com você, eu acho que é bem isso. E é bem isso, e a gente vai viver mais tempo nessa fase, as mulheres. Se a gente pensar que a gente vai viver aqui até uns 80 e poucos anos, né? E entra, né? Daí entra depois essa fase da mulher na menopausa, que o que a gente vai ver, assim, é um acompanhamento de vários riscos também. O risco cardiovascular que aumenta nessa fase, então já vai ter que ter o cardiologista de confiança. Já tem que ter o cardiologista junto. A osteoporose, a osteopenia, né? Às vezes uma diabetes, diabetes, porque aumenta a gordura abdominal, a gordura visceral. Tudo isso, né? Então, assim, é uma fase que a mulher muda realmente Com certeza. Agora, eu estava conversando até outro dia com a Mayara aqui, a dermato, ela falou, olha, envelhecer, a gente tem duas opções na vida. Ou envelhece ou não envelhece. Ou morre. Então, vamos envelhecer e tentar buscar recurso para envelhecer melhor. E é bem isso. Hoje em dia nós temos muitas opções, né? Eu também acho. Eu acho que a gente tem muito recurso, né? E isso vai ajudando muito conforme vai no profissional, o profissional que é especializado, que é gabaritado para esse assunto. E vai vendo tudo que pode ser feito, né? E o que incomoda, né? E vamos lá, assim, ainda dentro do Outubro Rosa também, é um tema que chama atenção, o câncer de mama, né? Sim. Os cânceres da mulher, né, mais específicos, mas entra o de útero, de colo de útero, de ovário, né? Eu até vi que esse ano, eu acho que a Sociedade de Ginecologia vai fazer um tema mais voltado para cânceres da mulher, de assim, maneira geral. Não só o câncer de mama, mas ele é o mais temido, mais comum, né? Sim. A gente sabe que a mulher, depois de uma idade, vai ter que estar de olho. Tem a questão do se conhecer, fazer o autoexame, ver a história familiar, né? Como é que tu tem lidado com isso? O que tu tem visto aí? Tem aumentado o caso ou é mais uma questão de diagnóstico? Então, eu acho assim, acho que hoje em dia a gente tem um diagnóstico mais precoce, né? Porque acho que assim, a gente tem, as pessoas têm conhecimento e tem os exames, né? Triagens, e tem a facilidade, né? De fazer, né? Que é muito mais fácil. Hoje em dia, fazer uma mamografia é muito mais fácil do que antigamente, né? Então, assim, o que acontece? A partir dos 40 anos, realmente, né? A gente começa com essa investigação, né? Para câncer de mama, câncer de ovário. O colo do útero, a gente sabe que daqui um tempo, com a vacinação crescente, daqui um tempo a gente não vai mais precisar ficar fazendo exame de preventivo rotineiro, né? Legal. Países de primeiro mundo que já estão com... Nossa, que agora os jovens que já estão com quase 30 anos já estão com... A vacinação já tá bem elevada. Então, eles viram que o câncer de colo de útero reduziu muito. E hoje em dia, mesmo quem não fez vacina, que faz o seu preventivo, que não precisa nem ser anual, sabe? Conforme os protocolos, hoje em dia, pode ser cada 2 anos, ou faz 2, 3 negativos, depois vai fazer a cada 5 anos. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que é difícil uma pessoa morrer de câncer de colo de útero, né? Porque se ela faz os exames, assim, rotineiros, a gente tem diagnóstico precoce. Então, a gente tem as lesões precursoras do câncer de colo de útero, que a gente chama de NICs, que tem as lesões de baixo grau, NIC 1, e as de alto grau, NIC 2, NIC 3. Então, a gente tem um tratamento que, a princípio, é quase 100% de forma de cura mesmo, né? Que a gente faz uma cirurgia, que é a cirurgia de alta frequência, que tira um pedacinho do colo do útero. Pronto. Né? E faz segmento. Então, na maior parte das vezes, as mulheres não vão ter câncer de colo de útero, ou pelo menos não vão morrer. Vão ter um câncer bem inicial, né? Daí, cânceres de mama também, a gente acaba tendo um diagnóstico precoce, cada vez mais. Então, assim, são raros, né? Aqueles cânceres de mama que são, né? Assim, mais letais hoje em dia, né, André? Tem, a gente sabe que existe, mas é mais raro. Mais incomum. Mais incomum, né? Tem a questão genética, né? Tem aqueles, né? Os triplos positivos, aqueles outros lá que são realmente mais... O triplo negativo, né? Negativo, que ele é mais severo. O triplo positivo que, né? Hoje em dia você sabe, tem uma resposta melhor ao tratamento, que é do estrogênio e tal, né? Então tem tudo isso. Mas até conversando aqui tive um episódio sobre câncer também, né? O Dr. Marcos, e ele também... Vê que até a própria cirurgia hoje é menor, menos agressiva, principalmente porque pega mais precoce, não tem que, às vezes... São alguns casos que a gente vai ter ainda cirurgia mais radical, mas E às vezes quando tem que fazer uma cirurgia mais radical, às vezes já consegue colocar uma prótese, né? Porque isso para a mulher também, né?
Eu acho que talvez a questão da mama, porque a mama define a mulher, né? Então, isso que também é complicado quando tem um câncer, que tem que tirar uma mama, tem que fazer uma mastectomia, né? Pensa, para uma mulher se olhar, né? Sim, é complicado. Sim. Então, eu acho que hoje em dia também isso tudo tá muito melhor, né? Nossa, com a medicina evoluiu muito, né? E a questão do câncer de ovário também, porque muitos métodos contraceptivos acabam até te protegendo do câncer de ovário, né? Conforme o método. Então, também tem isso, né? Então, a gente acaba fazendo esses exames de rotina. Então, a partir de 40 anos, a gente faz, né? Sim. Os exames de rotina, né? Como se fosse uma prevenção realmente para alguns cânceres mais comuns da ginecologia, né? Perfeito, Carol. Assim, eu acho que a gente conseguiu aí trazer um monte de tema aí dentro da ginecologia, que são realmente dúvidas, são temas relevantes. Eu sei que são dúvidas minhas também, né? Eu gosto de discutir com o gineco, porque assim, é bem bacana isso. Né? E a mulher vai viver cada vez mais, ela vai querer ter qualidade de vida e tem recurso. A gente sabe que tem esse ônus, né, do envelhecimento, das coisas que vão acarretar, que vão vir junto. O ônus da liberdade da mulher, que foi, né, ter um lado profissional que faz super bem para a mulher, mas que também sobrecarrega de um outro lado. A sociedade está buscando um equilíbrio nisso, mas, enfim, olhar o lado positivo também de tudo isso e ver que, pelo menos, ter aí uma ginecologista de confiança é sempre bem-vindo aí, né? A gente acaba com as pacientes da gente, que é bem isso, né? A gente é a clínica da mulher. Então, qualquer dúvida, elas mandam mensagem, isso. né? E a gente vai conversando. Ai, mas eu tô com um problema nisso, agora eu tô, né? E a família inteira, e daí a filha. Mas, nossa, isso pra gente é muito gostoso. Eu gosto muito, assim, de poder estar sempre à disposição, no que precisar, orientação, que eu puder ajudar. Eu acho que é muito bacana. E eu acho que a gente tem que pensar bem nisso. A gente tem que pensar que a gente tem que envelhecer com qualidade de vida, né? Eu acho que isso é importante. E é difícil pra gente, né? Porque o corpo da gente envelhece, mas a cabeça não, né? É interessante isso. E daí você começa, por exemplo, que nem você falou, tem que aumentar a atividade física. Poxa, mas ela tá com uma lesão no joelho, já, né? Já tá começando com uma artrose, já tá né? É difícil, muito complicado. Porque tem que ter uma cabeça boa também. Né? Aí é muito importante essa questão também de você não se cobrando tanto, né, André? E pensando que você está fazendo o teu melhor. Né? Eu acho que isso é importante, né? Não, e viver com qualidade. Eu acho viver que com qualidade. Tem como, né? Eu acho que as mulheres assim, mais maduras também, a gente não tem que se comparar com as meninas de 20 anos. Foi uma fase. É outra coisa. E isso, outra, né? A gente tá falando aqui, cientificamente é outra coisa. Porque elas né? falam, mas meu Deus, eu nunca tive essa barriguinha quando eu tinha 20 anos, né? Mas infelizmente, felizmente estamos vivas e agora vamos, né? Que nem com você recursos. Falou, com recursos. Hoje, melhores do que a gente tinha antigamente. E que a tendência é melhorar ainda mais. Então, olhar esse lado positivo também. Eu também acho, eu acho. Mas buscar ajuda. Eu também acho. Sempre buscar ajuda, buscar recurso. Né, a medicina está aí, ela está evoluindo, cada vez vai evoluir mais, está aí para, né, sempre auxiliar as pessoas. Eu também penso dessa maneira. Né? Tem sempre, né, a questão que a gente traz aqui, né, no podcast. Até quero te agradecer mesmo, porque a ideia aqui é sempre trazer uma conversa muito franca, muito séria, muito baseada, né, no que a gente sabe que já é consolidado. Eu acho que a gente conseguiu aí ter uma troca de ideias, uma conversa leve, vai assim atender bastante assim as demandas que as pessoas têm, mas ao mesmo tempo com conteúdo, com uma coisa que tem experiência, tem embasamento, tem ciência por trás. Ciência, né? Eu acho que isso é importante. Legal, Carol. Muito obrigada aí pela conversa, pelo bate-papo, por confiar nesse nosso projeto aí também. Eu que agradeço a parceria, né? E o que precisar, eu estou à disposição. Legal, não, com certeza vão ter mais conversas aí pela frente. Bem bacana. E é isso. Terminamos aqui com mais um episódio do Medicina em Evidência. Siga a gente nas nossas redes sociais. Toda quarta, às 20 horas, um episódio novo é lançado no canal do YouTube e no canal do Spotify, no Medicina em Evidência Podcast. E no Instagram, com novidades, com cortes, com o que vem por aí. É o Pod Medicina em Evidência, o canal do Instagram. Siga a gente, curta a gente, compartilhe. Acho que aqui a ideia é trazer informação de qualidade e que seja de utilidade pública para pessoas da área da saúde e também para a população geral. Um grande abraço e até a próxima.